Algumas dores não têm nome, elas não aparecem nos exames, não deixam marcas visíveis, mas pesam no espírito como uma montanha. Você sente que algo não está certo, que sua alma está cansada, que sua fé está fraca, que sua paz foi embora, e você não sabe exatamente por quê. Essas dores, que parecem invisíveis para o mundo, são plenamente conhecidas por Deus. E mais do que isso, a Bíblia revela que existem curas que só o Espírito pode receber. Não é algo que um médico pode diagnosticar, nem que um conselho pode resolver. É cura espiritual, vinda do céu, liberada por Deus e derramada no mais profundo do ser. E se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Há algo dentro de você clamando por alívio, por respostas, por cura. E há um Deus pronto para restaurar, fortalecer e renovar o que está quebrado. Hoje você vai conhecer as 5 áreas onde o espírito humano adoece e descobrir o caminho bíblico para a cura completa. Então, antes de começar, curta este vídeo, ative o sino e compartilhe com alguém que esteja vivendo tempos difíceis. Você não faz ideia do quanto isso pode salvar vidas espirituais. Agora respire fundo, abra o coração e prepare-se para receber algo que não vem da terra, mas do trono de Deus. Nem sempre o pecado aparece como algo escandaloso. Às vezes ele se esconde lá dentro no silêncio, no pensamento não confessado, na atitude mal resolvida, na omissão que se tornou rotina. Davi, o homem segundo o coração de Deus, descreveu uma dor que não era física, mas espiritual. Ele disse no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele não estava morrendo de uma doença do corpo. Ele estava adoecendo por dentro porque carregava uma culpa. E quantas pessoas vivem exatamente assim, com a alma pesada, com a oração travada, com a presença de Deus distante. Não porque Deus se afastou, mas porque o pecado ficou escondido, abafado, trancado no coração. Mas Davi também nos revela o segredo da cura. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando o espírito se curva diante de Deus com sinceridade, algo sobrenatural acontece. A culpa é arrancada pela raiz. A opressão cai por terra e o fôlego espiritual volta. A cura do pecado vem pelo arrependimento. Mas não é um arrependimento superficial. É aquele que nos leva às lágrimas, que nos quebranta, que nos faz abandonar o erro e desejar a santidade. Se o teu espírito está cansado, abatido, sufocado, talvez a cura que você precisa não seja emocional ou física. Talvez seja o perdão que só Deus pode liberar. Quando você decide abrir o coração sem reservas, Deus não resiste a um espírito contrito, quebrantado. E é por isso que a primeira cura espiritual começa no altar da confissão. A amargura não chega de repente. Ela é uma construção lenta. Começa com uma frustração, uma injustiça, uma traição, uma dor mal resolvida. E vai se instalando silenciosa como um veneno. A Bíblia nos alerta em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Ou seja, não basta só se proteger, é preciso arrancar a raiz antes que ela se espalhe. O problema é que a amargura se disfarça. Às vezes ela vem camuflada de frieza, de ironia, de indiferença. A pessoa diz que está bem resolvida, mas não consegue orar direito não. Consegue mais sentir a presença de Deus. Porque o espírito amargurado vai perdendo a sensibilidade. Ele vai se endurecendo, vai se fechando, mas existe cura. E ela tem um nome: perdão. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Não é fingir que não doeu. Perdoar é soltar a prisão espiritual. É libertar quem te feriu. E, acima de tudo, libertar a si mesmo. Quando você perdoa, você está dizendo: essa dor não me define mais. Esse passado não vai mais controlar meu presente. Eu escolho ser livre. E é nesse ponto que Deus age. Quando você entrega a amargura, Deus derrama a cura. Quando você solta, Ele segura. O espírito limpo de rancor volta a ouvir a voz de Deus. Com clareza, a paz retorna. A oração flui. E o coração, antes seco, volta a florescer. Poucas dores são tão profundas quanto a rejeição. Ela fere silenciosamente. Quando alguém que você ama não te vê. Quando esperam de você o que você nunca conseguirá dar. Quando você é excluído, ignorado, esquecido. E isso não é apenas uma dor emocional, é uma dor espiritual. Porque a rejeição ataca a sua identidade. Ela começa a sussurrar mentiras. Você não é suficiente. Você nunca será amado, você é o erro. E se o espírito não estiver firme na verdade de Deus, ele acredita nessas mentiras. Mas escute, você foi aceito por aquele que realmente importa. Efésios 1:6 diz que o fomos aceitos no amado, que é Cristo. Isaías 4:9-15 pergunta: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, ainda que esta se esquecesse,
Eu, todavia, não me esquecerei de ti. A cura espiritual da rejeição não vem com elogios ou reconhecimento de pessoas. Ela vem quando o Espírito Santo confirma dentro de você: você é filho. Voca iute konhako, iute escolhi. Essa cura redefine sua identidade. Você para de se enxergar pelas rejeições que viveu e começa a se ver pela aceitação que recebeu do céu. O espírito restaurado não vive mais mendigando atenção. Ele sabe quem é. Ele carrega uma certeza que não pode ser arrancada nem pelo abandono, nem pelas palavras duras, nem pela exclusão. Essa cura te dá postura, equilíbrio e autoridade espiritual, porque agora você anda com o olhar de quem sabe que é amado. Eterno. Você já tentou orar e não saiu nada? Já leu a Bíblia e ela parecia sem sentido? Já sentiu que Deus estava em silêncio por tempo demais? Esses momentos revelam uma doença espiritual chamada dúvida. Não é uma dúvida qualquer. É aquela que corrói o espírito aos poucos, que abafa a fé, que deixa tudo nebuloso. Tiago 1:6 diz: peça porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A dúvida espiritual nos torna vulneráveis. Perdemos o foco, a força, a estabilidade, e é por isso que muitos abandonam a caminhada. Não por falta de milagres, mas por excesso de incertezas. Mas a cura existe, e ela vem quando o espírito é alimentado pela palavra viva. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a verdade. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, a voz do espírito diz: Deus está comigo. Ele não mente, ele não falha. Essa fé curada não é emocional, é convicta. E quando essa cura chega, até no deserto você anda com firmeza. Mesmo sem sinal, sem sensação, sem aplauso, você segue. Porque o espírito curado sabe que Deus não se move pelo que se vê, mas pelo que se crê. Você pode estar cercado de pessoas, mas ainda se sentir só. Pode ter tudo materialmente, mas ainda sentir que falta alguma coisa. Isso tem um nome: sede espiritual. É quando o espírito clama por algo além do natural. Ele quer presença, direção, propósito, mas tudo à volta parece raso demais. Jesus olhou para a multidão e disse em João 7:37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não era uma sede física, era spiritual. E ele continua dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa cura não é um evento único. Ela é uma fonte contínua. Quando o espírito é curado da sede, ele não busca mais satisfação em distrações passageiras. Ele encontra descanso na presença viva de Deus. É aí que o brilho volta. Dá lugar à força, o vazio é preenchido por paz. E mais, o espírito não apenas é saciado, ele começa a transbordar. Outros são tocados, abençoados, edificados, porque aquele que antes mendigava uma gota, agora carrega rios dentro de si. Essa é a última cura, mas é ela que nos transforma de doentes em fontes de sedentos, em instrumentos de cura para outros. Você chegou até aqui, e talvez ao longo desses capítulos, sentiu que Deus estava falando diretamente com você. Talvez tenha chorado em silêncio. Talvez tenha identificado feridas antigas que ainda estavam abertas. Ou talvez tenha finalmente entendido por que a sua alma estava cansada, mesmo com tudo aparentemente certo. A verdade é que Deus conhece o seu espírito melhor do que você mesmo. Ele viu quando a dor começou. Ele ouviu o choro que ninguém percebeu. Ele sentiu a luta que você travava em silêncio. E hoje, ele decidiu tocar em você. Renovar você, mas lembre-se, a cura espiritual não termina neste vídeo, ela começa aqui e se aprofunda na sua intimidade com Deus. Busque-o, fale com Ele, confesse, perdoe, entregue, e você verá que as feridas mais escondidas serão transformadas em testemunhos de poder. Agora, comente aqui embaixo: eu recebo essa cura em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. E se ainda não fez, inscreva-se no canal Luz do Mundo, onde a palavra cura, consola e desperta. Porque Deus ainda fala, Deus ainda cura e Deus ainda transforma. Nos vemos no próximo vídeo.